o nosso tema hoje é trazendo a família para dentro da aliança. Repita comigo, trazendo a família para dentro da aliança, ok? A gente começou esse tema ontem, como eu falei, e está lá em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 19 a 26, ok? Principalmente o versículo 25 e 26, mas eu vou ler todo do 19 em diante, para você pegar o contexto aí. O Senhor está falando nesse texto, só para você entender, Jeremias está falando de aliança. Por quê? Só para você entender o contexto. Diziam assim, Deus abandonou essas famílias, essas duas famílias que ele escolheu, a de Davi e a de Levi, ele abandonou. Ele largou para lá, ele cansou desse povo, ele desprezou esse povo. Esse pessoal aí não é mais importante, esse pessoal aí não tem nada de bom e tal, e desprezaram o povo de Deus. Então eles começaram a desprezar essas duas famílias, e o Senhor entra através de Jeremias, trazendo uma palavra, dizendo, peraí, eu tenho uma aliança, e é isso que eu quero falar para você, que essa aliança, ela não é só com uma pessoa, e isso é muito importante, nós estamos descobrindo esse tempo, que a aliança não é só comigo, a aliança é com a minha família. Escuta, a aliança não fala só de você, fala da família. Deus, quando levantou, ele não criou só o homem, ele criou a família, e nós vamos entrar nesse tema hoje, ok? E eu quero aqui trazer isso para você, por quê? Porque toda manifestação do propósito, da revelação de Deus se dá através da família, através da história da família humana, do projeto de Deus revelado e manifestado através de famílias. Então eu quero dizer para você, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, muita gente está voltando para casa, porque só chegava em casa para dormir, só chegava em casa para bater e cair na cama, mas agora não, agora você está começando a ver, e os teus filhos, e tem gente que não brincava com o filho, agora está brincando, tem gente que não fazia o trabalho de casa com o filho, agora está fazendo, tem gente que agora está podendo sentar e conversar com o filho, com a filha, com a esposa, e está dando até um efeito colateral, está dando até em alguns casos até uma overdose, né? Porque tem a hiperconvivência, a gente tem que ter sabedoria nisso, mas é verdade que o Senhor está nesse tempo nos trazendo de volta ao altar familiar. Esse é o nosso tema hoje, amém? Esse é o nosso tema hoje, o altar familiar, a aliança da família, trazendo a família para dentro da aliança. Glória a Deus. Então diz assim o texto: veio a palavra do Senhor a Jeremias, Jeremias 33, versículo 19, agora o 20. Assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Veio a palavra do Senhor a Jeremias: não atentaste para o que este povo diz? As duas famílias que o Senhor elegeu agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo, como se já não fora um povo diante deles. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, pois restaurarei a sua sorte e terei piedade deles. Amém? Feche teus olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, obrigado por esta palavra. Nós queremos que agora o nosso coração esteja receptivo. Obrigado porque essa adoração, esse ambiente, Deus, a tua presença nos prepara para receber a semente. Que agora a tua palavra venha e seja acolhida, seja, Senhor, recebida no nosso coração como uma terra fértil que produza frutos abundantes. Que a tua palavra produza em nós aquilo para o qual ela foi enviada. Ela não volte vazia para o Senhor. Nós recebemos a palavra, ela não vai voltar vazia. Ela vai frutificar na minha vida, na vida dos meus irmãos. Espírito Santo, trabalha isso, trata isso em nós, em nome de Jesus. Se você deseja, diga amém.
Então, só para repetir aqui o versículo 25 e 26. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as ordenanças do céu e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, pois restaurarei a sua sorte e terei piedade deles. Aleluia. Escuta, meu amado, olha para mim aqui, preste atenção. Amém? Vamos estar ligados. Aliança é familiar. Diga comigo, aliança é familiar. A aliança de Deus conosco é familiar. Por quê? Porque Deus tem um plano de abençoar famílias. A promessa de Abraão, escute, a aliança que está sobre a tua vida hoje em Cristo é a mesma aliança que estava sobre Abraão, e ela foi validada na nossa vida, na tua vida e na minha, por causa do sangue de Jesus, amém? Nós fomos então enxertados, eu expliquei isso ontem na live, nós fomos enxertados na videira, ok? Éramos zambujeiro, mas agora fomos enxertados na oliveira, que é Israel. A oliveira é Israel, a videira é a igreja, mas a oliveira é Israel. Nós somos enxertados na oliveira. Então hoje somos família de Deus. Por quem? Por Abraão e por Cristo. Então isso fica muito claro na palavra, quando a gente lê lá em Gálatas, a gente vê isso, que as promessas de Abraão, então entenda, chegaram a nós gentios. Então vamos entender isso aqui rapidamente. Qual o plano de Deus? É abençoar famílias. Deus fez uma aliança com, Deus formou Adão e formou Eva e fez uma família e disse: crescer e multiplicar. Ele abençoa quem? A família. Ele abençoa aquela união. Tanto que antes, a Bíblia diz que Adão não estava bem. E aí entenda bem, nesse entendimento, acho que isso já está consolidado, que a aliança de Deus é familiar. Por isso que ele está falando aqui, Abraão, Isaque e Jacó. Falou sobre a casa de Davi, falou sobre a casa dos levitas. Então ele está falando de família. Casa aqui é família, é descendência, amém? É uma herança que é transmitida de bênção. A Bíblia diz que Deus visita a maldição, a iniquidade, Deus visita com maldição até a terceira e quarta geração. Mas a bênção, 1000 gerações. Então é 250 vezes maior. A bênção é 250 vezes mais forte do que a maldição. Então o projeto é o quê? É família. Quando você peca, meu irmão, minha irmã, você não atinge só a tua vida, você atinge a tua vida e a tua descendência. Você traz sobre a tua vida uma maldição. Mas também, quando você ama o Senhor e você se derrama diante do Senhor e busca o Senhor, você está abençoando 1000 gerações adiante de você. Então isso não é o tema hoje aqui, é o tema mais, eu quero ir mais à frente. Já está consolidado. A aliança de Deus é familiar, amém? Glória a Deus. Agora é que vai ficar forte o negócio. Deus, quando quer instituir a família, Ele começa por onde? Por quem Deus começou? Pelo homem. Quando você quer construir uma casa, você começa por onde? Pelo telhado? Por onde? Você falou isso na live de sábado com os jovens. Raiz, alicerce. O pastor Tiago estava ministrando na live da Powerhouse e falou sobre raiz, sobre ele. Eu falei, meu Deus, está na unção, né? Mesmo fluir, a palavra está fluindo, amém? Glória a Deus. E aí, o que acontece? Deus começa pela base. Quem é a base? É o homem. Alô, homem? Tem homem aí? Diga glória a Deus. Fala, é comigo, Jeová. É contigo mesmo. Deus, por que Deus faz o homem e diz que o homem é o cabeça? Agora, cabeça na linguagem bíblica não significa dominador, significa base, significa sustentáculo. Não só provisão, a provisão faz parte disso. Mas não é só a questão da provisão, não é só a questão da comida, como muita gente pensa, eu boto comida dentro de casa, está faltando alguma coisa. Não é isso, é a base, é o alicerce, amém? Cristo é o nosso alicerce, mas você, homem, é a base da sua família, e aí a coisa pega, aí fica sério. Por quê? Porque a nossa nação, a estrutura foi fragilizada. Essa base chamada homem foi corrompida, foi fragilizada, foi deturpada. Por isso hoje nós temos uma coisa chamada família, que é uma coisa ao avesso, né? Por quê? Porque a base, o homem que era para ser a base, como a gente ministra isso, né? No hombridade, homem ao máximo, a hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos.
Então o que acontece? Essa base, ela é corrompida. Então hoje, qual é a ação do Espírito Santo? Vocês aí prestem atenção. Qual é a base hoje? É a gente? São os homens? A restauração da posição do homem, da posição do sacerdócio masculino, amém? Posso ouvir um amém aí? Posso ouvir um glória a Deus? Então, aliança familiar, e aí o Senhor está restaurando essa base. O Senhor quer o que? Restaurar essa base de uma maneira forte, de uma maneira, irmãos, entenda bem algo aqui, para você entender, como é que Israel atravessou, obrigado, como é que Israel atravessa 2000 anos disperso, presta atenção nisso. Muitas culturas, com muito menos, 1 século, 2 séculos, acabaram. Israel ficou 2000 anos disperso. 2000 anos eles ficaram dispersos, mas não perderam a sua identidade como nação. Qual foi a base? A base era o pai. A base é a ordem do Senhor. Você vai pegar o menino, vai ensinar o caminho que ele deve andar. Você vai inculcar na cabeça dele. Ouve, ó Israel, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E essa cultura, essa ministração, essa pregação, essa palavra, ela foi inculcada. A Bíblia fala isso. Ensina acordando de manhã, caminhando, comendo e deitando. Então é no mínimo 4 vezes o dia. É o pai ministrando princípios, ministrando conceitos. É isso mesmo, irmão, é pai. É pai, isso é função do homem. Quem vai ser pai aí? Presta atenção aí, rapaz. Está chegando aí a menina, qual é o nome dela mesmo? Isso, não escutei, mas tudo bem, esqueci. Hã? Ok. Então, está chegando. Então, meu irmão, muda ou não muda, Tiago? Depois que é pai, muda ou não muda? Cadê o Felipe? Muda, meu irmão. Não é, Felipe? É outro conceito. A Débora hoje fala, gente, depois que eu me tornei mãe, alguma coisa mexeu comigo. Claro, muda. É um senso de responsabilidade. O cara escalava a montanha, voava de asa delta, agora ele tem filho e fala, peraí, empinava de moto, agora ele fala, não posso mais. Eu, quando Margarete estava grávida, ela me fez vender a moto, e eu vendi. Falei, vamos parar, porque agora tem filho. Sou só eu tenho uma descendência. Quem está entendendo aí, diga amém. Então é o pai, amém? Deus está restaurando isso, glória a Deus. Amados, uma aliança, o Senhor está falando aqui no texto de uma aliança familiar. Ele diz, olha, para você entender, pai, você que está aqui, mãe, você que está aqui, antes que as mulheres perguntem, não, depois eu vou falar isso, me lembra aí as mulheres, que eu tenho uma palavra de Deus para vocês nisso aí. O que acontece? Nesse contexto, né, da aliança familiar, o Senhor diz assim, se puderem cancelar o dia e a noite. Você acha que alguém por decreto pode dizer assim, amanhã não vai mais ter sol, não vai mais ter noite? Funciona? Não. Independente, nós estamos aqui hoje e uma certeza a gente tem, amanhã, provavelmente às 5 e pouco, 6 horas da manhã, o sol vai nascer no Oriente, tá? No leste, e vai se levantar, e vai amanhecer, e depois, meio-dia, o sol vai estar pino, e vai anoitecer, e no outro dia, por quê? Porque Deus colocou, e ninguém pode revogar isso. Escuta, ninguém pode revogar a aliança que Deus tem contigo. Uau, você fica feliz? Amado, você não entende como, talvez você entenda. Eu quero dizer para você que isso me empodera, isso me dá uma força, me dá um gás. Amém, Edilson? Me dá uma pressão, uma força de saber o seguinte, ainda que tudo aconteça, a aliança de Deus comigo não pode ser revogada. Aleluia! Como eu queria você agora aqui para ouvir um glória a Deus, um aleluia. Né? Ah, meu irmão, isso é muito forte. Aí vem uma ameaça, vem uma pandemia, vem uma crise, fecha tudo, para isso, vai perder emprego. Tu acha que essas coisas vão impedir você? E a aliança de Deus contigo, meu irmão? Acabou não, Deus está no trono, Deus é Senhor, ainda que Ele venha mudar a fase da tua vida, abrir outra porta, fazer outra coisa, Ele está no controle, e vou dizer para você, o que vem por aí é melhor do que o que você já viveu até agora. Aleluia! Porque Ele diz, ninguém pode invalidar a minha aliança. Um dia eu dei essa palavra para a Thelma e para o Rudy, não sei se eles lembram, isso ficou no meu coração, né? Eles estavam numa situação, posso dar o testemunho aqui?
uma palavra difícil, eu orando por eles, Deus me deu essa palavra. E eu falei para eles assim: olha, essa palavra foi que Deus me deu a teu respeito. Ninguém pode invalidar a aliança. Vocês já são vencedores. Meu irmão, quer dizer para você, você já é vencedor. Na verdade, você não é vencedor, você é mais que vencedor. Amém? Agora entenda bem algo. Vamos voltar um pouquinho antes. A aliança precisa ser crida, celebrada e renovada. Diga, crida, celebrada e renovada. Vamos voltar à Páscoa. Daqui a pouco a gente vai celebrar a mesa do Senhor. Botar aqui o pão e o vinho, e nós vamos juntos celebrar. Você aí na sua casa, amém? Prepara, já deve estar preparado aí. E nós vamos celebrar essa mesa. Lembra da Páscoa? A primeira Páscoa? O que tinha que acontecer? Preste atenção. Não bastava só crer. Não bastava só que o povo dissesse: ah, nós cremos, Moisés, eu creio que vai passar o anjo, que vai vir o juízo, que Deus vai matar o primogênito, e que eu creio nisso tudo. Não bastava só crer, irmãos. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que pegar o cordeiro, matar o cordeiro, pegar o sangue, colocar nos umbrais da porta e comer a carne toda. Ok? Já falei isso, mas não vou repetir. Não é só o sangue, é o sangue e o corpo. Por isso a aliança não é só vinho, é vinho e pão. Porque você não pode só querer o sangue, o sangue de Cristo. Você precisa participar do corpo. Você tem que comer o corpo. Ok? Então eles deveriam, o que aqueles homens deveriam fazer ali, naquele momento? Eram os homens. Entenda isso, é muito tremendo isso. Porque não eram as mulheres, eram os homens. O texto diz que eles deviam pegar, os homens deviam pegar, cada homem segundo a sua casa, segundo a sua família. Está lá em Gênesis capítulo 6, perdão, Êxodo capítulo 12. Eles deveriam pegar o sangue e colocar nos umbrais, e deveriam preparar o cordeiro e deveriam comer. Se fosse pouca gente para muita carne, então tinha que fazer o seguinte: os pais, os donos das casas, tá? Os pais de família, eles iam se unir e iam fazer essa Páscoa juntos. Mas cada um dos pais, cada um deles ia ter que fazer isso. Ok? Eles tinham que fazer isso pela sua família. É o pai recebendo a aliança e colocando toda a sua família dentro da aliança. Diga aleluia. Eu quero dizer para você, pai, você tem autoridade para trazer os seus filhos para dentro da aliança. Vou repetir. Pai, você tem autoridade para trazer os seus filhos para dentro da aliança. Você e toda a sua casa, porque a promessa é: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então esse é o mistério ali, amém? Então essa aliança, ela tinha que ser crida, sim, mas ela tinha que ser efetivada, ela tinha que ser celebrada. E a ordem do Senhor é o seguinte: cada ano a partir de agora vocês vão fazer essa Páscoa. Por isso que a gente faz essa mesa. Daqui a pouco a gente vai participar dela. Então eles tinham que crer, tinham que celebrar e tinham que renovar. Como é que os pais deviam fazer? Deviam ensinar os seus filhos. Faz a festa. Anualmente eles faziam a Páscoa e falavam para os filhos: olha, essa Páscoa, isso aqui significa que Deus nos tirou do Egito, significa passagem, significa quando o Senhor nos livrou, quando o Senhor agiu na nossa vida. Nós estávamos cativos. Olha, papai era escravo no Egito, papai estava lá preso no pecado, nas drogas, no problema, na angústia, mas o Senhor Jesus entrou na minha vida, e o Senhor entrou na minha vida e mudou a minha vida, transformou a nossa casa. Então sabe de uma coisa: você, meu filho, participa de uma aliança, você está dentro de uma aliança, você está debaixo de uma aliança. Aleluia, aleluia. Eu não estou criando um filho para depois dizer: não, meu filho, ele vai escolher o que ele quiser na vida, se um dia ele quiser. Não, ele está na aliança, ele vai ser ensinado na aliança. Irmãos, escuta, eu dou muito graças a Deus pela minha mãe e pelo meu pai. Eles se desviaram, se afastaram, se separaram, mas chegou um momento na minha adolescência que meu pai falou assim: para tu ir o luso, tu tem que ir na igreja de manhã, tem que ir para a igreja. Não, mano, se tu quer ir no luso à noite, tudo bem, mas tu tem que ir na escola dominical. Pô, pai, ou vai ou não vai. E meu pai não tem esse negócio. Meu pai, todo mundo gostava do meu pai, meus amigos. Se tiver algum amigo meu vendo aí, meu pai era gente boa com todo mundo, mas meu irmão, meu pai, quando dizia, acabou, não tinha jeito.
E aí, para eu ir no Luso, encontrar a minha gatinha, na verdade eu encontrei a gatinha lá, né? Eu tinha que ir na igreja. Não tinha escolha, não tinha opção, irmão. Eu vejo o pai dizendo assim: pastor, mas o meu filho não quer ir na igreja. Ah, é? Mas ele está com celular. Ele tem uma escola que custa R$2.000. Ele faz curso de inglês. Ele tem iPad, tem iBook, tem não sei o que lá. Mas ir para a igreja ele não quer. Então, meu irmão, ou vai ou vai. Ou vai ou vai. Tive ver pai com criança, com menino, adolescente de 12, 13 anos. Mas ele não quer ir, eu ia com cigarro no maço cigarro na meia, mas eu ia. Se eu não for, ia. E você sabe o que acontece quando você vai? A palavra entra. E minha mãe? Eu falei do meu pai, agora vamos falar da minha mãe. Minha mãe, meu irmão, toda noite antes de dormir era 3 Salmo 91, 3 Salmo 23, e expulsava os demônios. Quando chegava em casa, ela falava assim: já orou? Não, volta lá na rua, deixa esses demônios todos lá na rua. E a gente voltava lá na rua, ela não é, Margarete? Orava lá. E sabe o que acontecia, irmão? Quando a gente não orava, havia briga. Toda vez que a gente lembrava e orava, era uma paz. Isso, sabe o que o nome diz? Testemunho. Agora, sabe o que aconteceu? Tem uma pessoa na Bíblia chamado Timóteo, pastor, discípulo do apóstolo Paulo. Ele tinha uma mãe, a mãe e a avó, Lloyd e Eunice e Lloyd, mãe e vó. E Paulo fala assim: olha, você anda, ouve as escrituras, ouve o ensino da tua mãe e da tua avó Lloyd. Só que faltava a ele uma coisa: faltava o pai. Sabe quem entrou? Paulo diz: Timóteo, meu filho. Então eu quero dizer para você, pai que está aqui, amado, todos nós precisamos dessa paternidade, dessa presença do pai. Se você não teve, Deus vai preparar para você, providenciar para você através do discipulado, mas o Senhor vai trazer e vai suprir isso na sua vida. Porque o ensino, eu sempre falei isso aos meus filhos, eles lembram disso. O ensino pode ser da mãe, mas o exemplo tem que ser do pai. Então, trazer os filhos para dentro. Vamos voltar, vamos avançar mais um pouquinho, porque cada hora está avançando, a hora está andando, porque o relógio está andando muito rápido, irmão, não é possível. Vamos pensar num homem chamado Noé. Noé foi um homem que Deus olhou a terra e falou: vou destruir a terra, vou acabar, vou dizimar, me arrependo de ter criado um homem, vou acabar com os homens, com os animais. Deus falou: vou fazer uma outra criação. Aí Deus andou pela terra e achou quem? Noé. E viu que Noé era justo. Irmão, presta atenção, Noé era justo. E porque Noé era justo, Deus decidiu salvar toda a raça humana por causa de um homem. Por causa da justiça de um homem chamado Noé, Deus preservou a raça humana. Séculos depois, por causa de um homem, da obediência de um homem, Yeshua, Deus trouxe de volta a salvação à terra. Eu quero dizer para você uma coisa: Noé não salvou só a si mesmo. A Bíblia não fala bem dos filhos de Noé, também não fala mal. Mas a Bíblia fala que só achou quem? Noé. Então eu quero dizer para você, pai, que está me ouvindo aqui, escuta em nome de Jesus, porque é isso que eu quero profetizar na sua vida hoje. Você vai ser um exemplo para os seus filhos. Você vai ser uma referência nessa geração. Noé, ele pela justiça dele, ele resgatou toda aquela gente, toda a sua casa. E ele trouxe toda a sua família para dentro da arca. Irmãos, escuta, lá na Páscoa tinha que estar toda a família dentro. Agora não era só a família. Eu creio que tiveram egípcios que foram salvos. Eu creio que na Páscoa, na primeira Páscoa, teve egípcio que falou assim: olha, deixa eu entrar na tua casa. Sabe o que aconteceu? Muitos egípcios foram salvos. Muitos primogênitos egípcios foram salvos. Por quê? Porque creram e entraram na aliança. Então essa aliança familiar, ela não é só para mim, nem só para você, ela é para todos os povos da terra. Aí entra a questão do evangelismo. Por isso a igreja precisa evangelizar, por isso a igreja precisa testemunhar. Por quê? Porque a aliança, irmãos, Deus quer trazer todos para debaixo dessa aliança. Deus quer trazer todos, mas o que Noé conseguiu fazer? Ele conseguiu trazer a família dele, seus 3 filhos e as esposas deles. Agora eu fico pensando, como é que Noé,
só para a gente andar mais rápido. Como é que Noé conseguiu, amém? Como é que Noé conseguiu trazer a sua família junto? Eu creio, irmãos, Noé teve 120 anos construindo aquela arca. Sabe como é que você, pai, vai ganhar seus filhos? Pelo ensino e pelo testemunho. Diga, ensino e testemunho, exemplo, exemplo, exemplo. Quando Noé ficou ali fazendo a arca, irmãos, escuta, pensa numa pregação louca, pensa numa coisa louca, Cristiano. Um camarada longe do mar, não tinha rio, não tinha mar ali perto. Ele vem com um discurso assim: Deus me falou que vai chover. O que é isso? É uma água que vai cair do céu, porque até então a terra era regada por um vapor, o que é científico. O que é, a ciência prova isso, que a chuva vem depois. Então, vem um vapor, mas agora vai ser o contrário, a água vai cair. O pessoal vai ser maluco, esse cara é louco. Imagina os filhos de Noé, deviam ser chacotados, deviam ser encarnados no meio da garotada. Imagina aquela turma adolescente, aí o filho do doido, vai chover, né? Uma boia, quer não sei o quê, porque adolescente sabe ser cruel, não é? Adolescente, quando resolve encarnar, é terrível, irmão. Então, mas eles olhavam o testemunho do pai. Eles olhavam para a vida do pai. Não era só pelo que ele dizia, mas para como ele vivia. Meu amado, meu irmão, você precisa falar, mas você tem que viver. A tua boca tem que se alinhar com as tuas atitudes, as tuas atitudes se alinhar com a tua boca, e você tem que caminhar, e os teus filhos, eles vão ver, nós vamos trazer toda a nossa família, e aí não é só filho não, vai alcançar irmão, primo, avô, tio, pai, mãe, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém aí? Glória a Deus, aleluia. E Noé, ele trouxe a sua família. Agora deixa eu falar algo para você aqui. Naquela aliança, lá no Egito, eles tinham que pegar o sangue e passar nos umbrais da porta. E para isso eles iam pegar um galho de isopo, tipo uma cana, uma vara. Eles iam pegar e iam passar ali nos umbrais da porta. Ok? E aquela marca deveria estar ali. Então eles deveriam aplicar o sangue. Fala, aplicar o sangue. Diga, aplicar o sangue do cordeiro. Aleluia. Pega isso. Quando Noé entrou na arca, Deus disse: pega a arca. E a arca era de madeira. O Senhor disse: você vai revestir a arca com betume. A palavra é a mesma. A raiz da palavra é a mesma. É expiação, cobrir, expiar, cobrir o pecado. Assim como aquele sangue na porta, ele cobria o pecado daquela família. A Bíblia diz que o sangue cobre multidão de pecado. Assim também, aquela betume por dentro e por fora impedia que o que era de fora entrasse e o que era de dentro saísse. Ou seja, que a arca fosse contaminada com a água. Então eles estariam selados, amém? As brechas estariam fechadas. Presta atenção nisso. Lá na cruz, séculos depois, Jesus está na cruz. Está onde? Na cruz, na madeira. Então tem madeira na porta, na verga da porta, os umbrais eram de madeira, ok? Vem a arca, que é de madeira. Na verdade a arca foi muito antes, né? Muito antes. E agora Jesus na cruz derrama sobre ela o que? O madeiro, a cruz, o sangue. O sangue. E quando Jesus está na cruz, irmão, e ele está já desidratado, já quase morrendo, a Bíblia diz que um dos soldados, ele pede, tem sede, e um dos soldados traz um galho de isopo com vinagre, que é um tipo de vinho azedado, e traz sobre Jesus de novo o sangue. E quando Jesus bebe aquele vinagre, ele então dá um brado: está consumado, e ali ele entrega a sua alma. Então, amados, escuta o que eu quero dizer com isso: é o seguinte, ali o sangue de Jesus foi derramado, mas o sangue de Jesus não ficou na terra. O sangue de Jesus foi levado no propiciatório, no Santo dos Santos, não o humano, não o templo lá de Jerusalém, como o sumo sacerdote de Arão fazia. Não, Jesus, ele toma aquele sangue, ele mesmo, ele vai ao Pai e apresenta o seu sangue. Escuta bem isso.
Jesus apresenta o seu sangue, e o sangue de Jesus hoje, Jesus está no trono, amém? Pode dar um amém? Mas o sangue de Jesus está diante do Pai, está lá, está lá. Quando o Pai, veja bem, lá na Páscoa, o pai tinha que pegar o sangue e passar na verga da porta. Ele tinha que pegar o sangue com o isopo e aplicar o sangue. Amém? Hoje nós precisamos fazer isso. Só que não com sangue, não com esse vinho, não com sangue de animal, porque lá foi um cordeiro. Mas hoje é o sangue do próprio Senhor Jesus. E esse isopo, o que ele significa? Ele significa a tua palavra, diga a tua palavra. A Bíblia diz em Romanos que é necessário crer com o coração e confessar com a boca. Nós precisamos confessar o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Como é que Noé conseguiu manter a família dele? Pela confissão da palavra, do livramento, com a confissão do sangue. Como é que os pais cobriram os seus filhos lá no Egito? Com a confissão do sangue. Como é que você hoje vai cobrir a tua casa? Com a confissão do sangue. Irmão, escuta bem isso, que isso é tremendo. Quando a gente clama o sangue de Jesus, quando a gente aplica o sangue de Jesus sobre a nossa vida hoje, sobre a tua casa hoje, é como se a tua palavra é o ramo de sopo, que vai lá na glória, lá na presença de Deus, molha no sangue, e traz o sangue e aplica sobre a tua vida. Eu quero que em nome de Jesus agora você receba fé para aplicar e dizer sobre o teu filho, sobre a tua esposa, sobre a tua casa, sobre o teu irmão, sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde. Eu clamo o sangue de Jesus, eu aplico o sangue de Jesus sobre esse mal, sobre esse problema, sobre essa pandemia, sobre essa falência, sobre essa dívida, sobre essa dor, em nome de Jesus, porque isso é muito forte, isso está à nossa disposição hoje. Aplique o sangue do Cordeiro sobre a tua família, aplique o sangue do Cordeiro. Nós precisamos invocar essa aliança, através do sangue. Essa aliança, ela precisa estar hoje, sabe, aplicada. O sangue do Cordeiro precisa estar aplicado na tua vida, em todas as áreas da sua vida. E eu quero terminar, dizer para você o seguinte, escuta, a promessa é misericórdia. Aqui agora, a promessa, é misericórdia, é restauração. O Senhor está dizendo aqui: eu restaurarei a sorte deles, eu restaurarei, eu vou ter piedade deles. O Senhor está dizendo, podem estar dizendo de você que você acabou, que não tem chance, que teus inimigos podem estar rindo e dizendo, Deus desprezou. Não, o Senhor está dizendo aqui, eu vou restaurar a sorte deles, eu vou ter misericórdia deles, eu vou ter piedade deles, e eles vão crescer, eles vão conquistar. Por quê? Porque ninguém pode invalidar a minha aliança com eles. Ninguém pode invalidar. Glória a Deus. Ninguém pode impedir você de viver o melhor de Deus. Ninguém. Aplique hoje o sangue do Senhor. Aplique hoje o sangue de Jesus sobre a tua vida. Irmãos, isso é uma dinâmica, isso é uma ação, isso não é não é só crer. Não é só crer. Eu creio, ok, você crê, mas aplique o sangue de Jesus. Agora eu falei, vocês não me lembrar aqui, eu falei das mulheres. Apóstolo, então como é que fica? Porque na minha casa não tenho pai. Talvez muitas mulheres agora estejam dizendo assim, mas na minha casa eu sou pai e mãe. Ok, tem o exemplo de Raabe. Aleluia. Raabe era a mulher, mas Raabe, ela colocou o fio de escarlata, ela aplicou o sangue na janela da casa dela, ela entrou em aliança, e por causa da aliança de Raabe, toda a casa de Raabe foi salva, seus pais, seus irmãos, seus filhos, se ela tivesse filho, Deus ampliou isso, amém? Então, mulher, se você é uma mulher sozinha, se você é uma mulher, apóstolo, meu marido não tem esse entendimento. Você tem?
Então viva a aliança, como Raabe. Agora, se você, pai, está aí, a responsabilidade é tua. Hoje, na hora de servir o pão e o vinho, é você que vai servir. Você tem que entender isso. Essa posição é tua. Você tem que pegar o cordeiro. Tem muito pai falando assim: eu mando os meus filhos para a igreja. Ei, isso não é suficiente. Você está negligenciando o relacionamento com Deus e a bênção de Deus sobre a tua casa. Eu sei que isso é realidade para muitas pessoas. Eu não quero aqui ofender ninguém, nem entristecer ninguém. Mas você que é pai, você que é homem, tem pai que tem um filho no outro casamento, outro relacionamento, e agora esqueceu o outro. Ei, pai, vai lá atrás, é teu filho. Aliança. Nós temos que vivenciar essa aliança e trazer a nossa família para dentro da aliança de Deus. Nós temos esquecido, agora estamos voltando para a família. Pensa aí, quem é na tua família que pode ir para o inferno? Tem alguém? Tem alguém? Não é? Então nós temos que trazer esse povo para dentro da aliança. Como é que eu faço isso, apóstolo? Viva o Evangelho, pregue o Evangelho, dê exemplo, dê testemunho, invoque o sangue do Cordeiro, aplique o sangue do Cordeiro na vida dos teus filhos, na vida dos teus irmãos, na vida da tua família. Invoque, porque o Senhor, Ele vai abençoar a tua vida. Meu irmão, escuta, nós vamos orar agora, mas o louvor vai ministrar antes. Vamos, enquanto eles estão adorando, nós estamos adorando, eu quero que você ore ao Senhor e que você comece a abrir o teu coração e pensar nisso. Pai, mãe, tua família está toda na arca. Noé colocou toda a sua casa na arca. No dia que veio, o Senhor falou: entra na arca. Entrou Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas, e Deus fechou por fora, mas todo mundo foi salvo. Todos eles entraram na aliança. Irmãos, nem um fio de cabelo, nem uma unha vai ficar fora. Moisés entendeu isso, e quando o faraó disse: não, faz o seguinte, vai vocês deixar as crianças. Não. Vai vocês, filhos das bens. Não vai ficar nenhuma unha, nada, porque a nossa aliança diz respeito à família toda, diz respeito a tudo, é a bênção do Senhor sobre a nossa casa. Então, nesses dias, levante o altar aí na tua casa, vai se preparando, porque daqui a pouco nós vamos participar dessa mesa. Feche teus olhos e comece a adorar.